Ministério Beit Ahava e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Hashem, que nós estamos aqui e hoje vamos falar sobre Parashá de número 1, Parashá Bereshit. Começamos novamente isso e essa Parashá traz uma essência de conexão. Essa Parashá traz uma essência das coisas que precisam ser conectadas, as coisas que precisam de fato nós olharmos e entendermos. Eu quero citar duas coisas. Primeiro, o que comanda o teu coração, o que comanda a sua ação? A sua fé ou a ciência que te cerca? A razão ou a emoção? Parashá Bereshit nos leva a pensar nisso. Há muitas coisas, há muitas vertentes teológicas, filosóficas, que vão tirar o brilho da criação, tirar o brilho daquilo que o Eterno criou, daquilo que o Eterno desenhou. Nós estamos aí 5.700. Precisamos, mais do que nunca, entender que somos seres espirituais e energéticos e nós precisamos ter essas conexões. Conectar emoções com ações, conectar emoções com pensamentos, conectar as emoções com ideais, conectar mais do que nunca a nossa vida com a espiritualidade que nós temos. As almas, olha só. Vou falar disso já já. As almas, nós, como almas, tá? Lembre que tem aula sobre isso, sobre os níveis de alma. Nós, como almas, fomos e estamos aqui encarnados e precisamos, mais do que nunca, nos conectar à essência da nossa alma. Bereshit nos conecta novamente à essência dessa alma, ao propósito dessa alma. O mar representa a nossa fisicalidade e os rios representam o fluxo de vida que traz as almas. A nossa alma foi insuflada quando éramos informes e vazios. E nós fomos insuflados dentro de um corpo, e esse corpo começou a tomar forma. E estas águas que vieram dos rios trouxe uma alma, a sua alma, a minha alma, as almas que estão elevando o mundo. As almas que descem como rios, fazem o seu trabalho aqui neste mar. Todos os rios correm para o mar, se desaguam no mar e o mar não se enche, porque quando nós estamos aqui num Shabat, entendendo essa conexão, nossas almas estão se elevando porque elas estão sendo nutridas agora com o fluxo de vida do Shabat, elevadas, almas que estão sendo conectadas à grandeza agora no Shabat, e Baruch Hashem por isso, e agora essas almas fazem os seus propósitos, cumprem os seus propósitos, cumpram o seu propósito, estabeleçam uma elevação deste Malchut e nunca se enche. A Parashá da semana, Parashá Noach, vai falar de um mundo onde o caos havia sido instaurado, onde a energia do caos havia sido liberada. E esta energia do caos, ela atormenta pessoas para que esteja longe da presença de Adonai.
para que esteja longe da presença do Hakadosh Baruch Hu, santo e sagrado seja. No dia 17 de Resvan, começou o dilúvio. E 1 ano e 10 dias depois, no dia 27 de Resvan do próximo ano, Noah levantou um altar de adoração. Quando as águas baixaram e eles saíram da arca. E a nossa prática é, eu só entro na arca, eu só entro na arca. A arca é Tebá, ou Teba, no hebraico, eu já falei isso em outros vídeos, do curso Parashá. Eu só entro na arca, eu só saio do sistema, se o sistema não me dominar mais. Se eu tenho secreto com o Eterno. Se eu tenho tempo de secreto, se eu tenho compromisso com o Eterno. Não compromisso com o sistema, não compromisso com o horário de culto. O horário de culto, o evento é consequência do meu secreto. Do meu secreto. Sabe qual é a maior tristeza de alguns pastores? Quando você vê uma ovelha e você tem que ficar ligando para ela. Você não foi no culto, você não veio no culto. Já fui assim, irmãos. Já fomos assim, né? Não somos mais. Já passamos por isso. A arca fecha. E quem está lá dentro é porque o Eterno trouxe. E as águas sulfurosas. Sabe o que o sistema te ensinou? E me ensinou? Foi assim por muito tempo. O sistema te ensinou de um Deus mau. Um Deus que queima todo mundo. E eu estou falando aqui das águas sulfurosas. Ok? Eu estou falando aqui das águas sulfurosas. E você pode estar pensando assim, porque Deus queimou, acabou com tudo. Você acha que Deus queria acabar com tudo mesmo? Sendo que ele estava procurando alguém justo e encontrou essa justiça em Noah, dentro de um mundo de caos. E esse Noah foi ridicularizado. Noah era justo, mas ele também tinha seus erros. Ele era um homem. Mas ele era um justo. Sabe por quê? Porque a justiça para Deus é através do aroma que nós expressamos. Isso tem a ver com esse mês. Uma das conexões de Resvan é o olfato, o sopro de vida, o ruach. E o Shaliach, o apóstolo Paulo, disse que nós tenhamos o perfume do Mashiach. Então, este Deus não destruiu tudo por bel prazer. Ele separou, ele chamou, ele exortou, ele mostrou a todo mundo que Noah e seus filhos estavam construindo essa caixa profética, construindo uma casa, uma Beit, uma Tebá. E muitos não deram ouvidos. Quantas vezes as pessoas apontaram o teu passado? Quantas vezes? Quantas vezes as pessoas disseram para você, porque você fez aquilo, você fez isso? Essas pessoas estão dominadas pela maldade injusta do mundo. Porque o Eterno, Hashem, nos olha e nos projeta pela janela do futuro. A janela do futuro que Noah via era a que dava a visão para o lugar onde antes foi construído o Mishkan, o Templo de Salomão. O Eterno olhava através de Noah, através dessa janela, e só via água. Mas ele via o futuro de quem estava lá. O Eterno está vendo o futuro da nossa vida. Todo aquele que aponta, observe isso. Você pode procurar qualquer vídeo meu. Eu nunca apontei o erro, o passado, das desgraças de ovelhas. Sempre apontamos o futuro delas, a porta do avanço, a porta sobrenatural, a casa de propósito, a conexão céu e terra, a palavra criativa, a bondade do Eterno, a porta da graça. Saia da tua terra. E você que estuda o curso Árvore da Vida comigo, sabe muito bem que a terra aí, nesse caso, é Malkut, é o reino físico. Você já parou para pensar nisso? Ele está dizendo, Deus está dizendo, o Eterno, Baruch Hashem, está dizendo a um homem, tudo que você tem como real, como realidade, saia, porque eu te mostrarei um lugar, eu te mostrarei um caminho que você não conhece, eu te mostrarei uma nova direção que você não conhece para manifestar a minha graça sobre você. Olha só, saia da sua terra, da tua parentela, saia de tudo aquilo que é base. Não são os marcos antigos da Torá, mas a base. Saia de tudo aquilo que você conquistou na idolatria. Abrão vem da terra de Ur dos Caldeus, uma
terra idólatra, uma família idólatra. E agora a proposta é esta: saia da terra. Tudo que for real, que é real para você, você tem que abrir mão. Eu quero falar um pouco disso, mas antes. Pois é, sai da tua terra, fique conhecido como o pai da fé, mas para isso é preciso você viver Lelerá. E Lelerá é uma constância na nossa vida. Lelerá é um ambiente, um momento, é um momento em diversos momentos que nós vamos olhar e nós vamos nos construir. Abraão, ou Avraham, se tornou um arquétipo, se tornou uma luz sefirótica, se tornou a sefirá de Tiferet, de Hesed, de bondade. Mas para isso ele teve que se contrapor a um novo nível. Para um novo nível, aliás. Ele teve que se contrapor com uma realidade da qual ele experimentou, da qual ele viveu. Ele teve que se caminhar para chegar em Tiferet, para chegar na sua posteridade. Tiferet. Há muitas coisas nossas, espirituais, que nós recebemos como Avram, para que nós nos tornemos Avraham, para que nós nos tornemos aqueles que vão estar em um novo código de avanço, em um novo estado espiritual, em um novo patamar que vai nos exigir um novo comportamento, novas liturgias, novas práticas espirituais. E este comportamento, esse código de honra, faz com que nós observemos quem nós levamos dentro de nós. Abrão levou o seu sobrinho Ló. Sabe o que significa Ló? Ló significa maldição. E ao regressar ali de Canaã, eu estou contando a história, espaçados aqui, porque eu quero focar nisso, em dar e receber luz. Avram estava sendo ensinado pelo Eterno, Baruch Hashem, a receber e dar luz. Ele estava sendo aprimorado, desenvolvido para se tornar a Merkavá de Hesed, para se tornar um carro espiritual de bondade. E este carro espiritual de bondade precisava ser agora desenvolvido. E aí você sabe, há duas forças brigando aqui. Uma força é o título dessa mensagem: dar e receber. Uma força é a força da recepção, a outra força é a força da doação. Ló escolhe um caminho e Abraão segue o outro caminho. Escolher o seu caminho para que haja na sua frente um desprendimento de direções energéticas. E eu fecho com uma coisa aqui sobre esse assunto. Abster-se ou silenciar-se, como Abraão fez, é girar o caminho da doação. A maior doação é quando você se silencia, quando você se abnega, quando você se abstém de comentários, quando você se abstém de respostas, quando você se abstém de provar coisas. Esta é a força da doação. Esta é a força do amor. Quando você deixa ir. Depois você procura na internet uma teoria. Ela leva um nome. É uma mulher que criou essa teoria, do inglês. Chama Let Ten. L-E-T, uma palavra, T-H-E-N. Let Ten. É exatamente isso aqui o que Abraão está fazendo. É exatamente a força de doar a autonomia a Ló. É de doar a autonomia da decisão de Ló. Às vezes, nós estamos olhando as situações, nós não estamos enxergando o que nós estamos recebendo. Nós não estamos enxergando o leten, em inglês. A força da doação. Abraão está aqui agora se desenvolvendo para criar nele o projeto de Deus na vida dele. E o projeto de Deus na vida de Abraão é Hesed. É ele ser, na próxima paraxá, Vayera, ele está lá operado e ele está servindo. Ele está lá sendo vituperado. Ele está recebendo dores. E ele está recebendo os anjos. Ele recebeu Miguel, Rafael e Gabriel. E Yeshua estava aí. A figura de Miguel pode ser considerada como a imagem, o rosto pequeno. O que isso tudo tem a ver com a frequência da bondade? Tudo na vida tem cor. E desenha para nós qual é a frequência que nós precisamos estar. Tem uma palavra dos sábios que diz assim: a natureza do bem é beneficiar. A natureza do bem é beneficiar.
Se a sua ação não beneficia, em qualquer nível, não é a natureza do bem. Se a sua ação não traz o bem, a bondade, ela não é uma natureza do bem. Se ela não é uma natureza do bem, ela é uma natureza do mal. A força dos opostos. O sábio Abraão, ele estava sendo ensinado, estava sendo construído em si, nele, com ele, para ele se tornar um carro, um altar espiritual de bondade. O sábio ajuda o ignorante, o pobre ajuda, aliás, o rico ajuda o pobre, o forte protege o fraco e o que tem provê aquele que não tem. Nós lemos feito, mas Abraão decidiu sair de uma frequência de idolatria. Ele eleva o nível da bondade. Ele nasceu em uma terra idólatra. Abre mão de servir os deuses do pai dele. Ele abre mão de estar na mesa com o pai idólatra, porque há tantas pessoas que estão perdendo as frequências, porque estão ouvindo os perversos, estão ouvindo os idólatras, estão ouvindo e estão sendo alimentados com o conhecimento da perversidade. Olha só isso. Quando nós nos alimentamos com a perversidade, a bondade é retirada da nossa vida. Quando nós estamos caminhando com perversos, ouvindo os perversos, quando nós estamos vivendo em perversidade, em maldade, a frequência de Abraão, ela é retirada da vida da gente. Quando eu digo ouvir, é ciência, ok? Ouvir está ligado com binar. Quando Abraão eleva a bondade em si, quando ele pratica a bondade, os perversos são julgados. Sodoma e Gomorra, a cidade de Sodoma e Gomorra, era conhecida pela sua perversidade. E a perversidade é uma força oposta a bondade. A perversidade, a maldade, crua e nua, ela é oposta à bondade. E esta perversidade, ela não é vencida pela força da Gevurah, pela força dos irmãos. Não. Ela é vencida pela bondade. Qual foi a força que operou para destruir Sodoma e Gomorra? A força que operou para destruir Sodoma e Gomorra foi a força da Hesed, a força da bondade. Sim, querido. A bondade tem um poder de destruição. Nós precisamos olhar isso e compreender se somos semente de Abraão ou se estamos reverberando as frequências da perversidade. Se nós somos sementes de Abraão, nós vamos ter sinais dessa semente de Abraão. E qual é o sinal dessa semente de Abraão? Os sinais dessa semente de Abraão nada mais é do que nos conectarmos a um nível elevado de bondade, de consciência, de abertura da nossa consciência. E aí, nós seremos sementes de Abraão. Pois é, a Shekinah do Deus Eterno, a presença da Ruach HaKodesh, a presença do Todo-Poderoso, ela é aquilo que carregava a presença, aquilo que carregava a tenda de Sara. Quando uma mulher, ela decide ser uma bênção, quando uma mulher decide ser uma mulher elevada, ela carrega em si esta Shekinah, esta glória. A tenda de Sara, a história diz que de Shabat a Shabat, as luzes ficavam acesas e os pães, as halot, o pão do Shabat, ele era quentinho. E nós precisamos caminhar assim. As nossas casas, as nossas vidas precisam ter pão e luz. Nós precisamos ser a casa do pão, Bethlehem, a casa do pão, que revela a pessoa do Hamashiach, que revela o nosso Messias.
Mas esta paraxá prepara a nossa vida para compreender os valores e descobrir se realmente estamos dando crédito e valor àquilo que é real. Lembrando, na descrição do vídeo tem o título dessa ministração é As Mulheres de Valor. Como é que uma mulher de valor consegue mudar a história de uma casa? Como é que você consegue mudar a história da sua casa? Mulheres, como é que você consegue mudar a história do seu marido? Como é que você consegue mudar a história dos seus filhos? Obviamente, com exceções. Qual é o segredo de Rivka aqui? O segredo de Rivka é que ela carregava algo na vida dela e Rivka fez com que Yitzhak elevasse os olhos. Rivka fez com que Isaac parasse o que estava fazendo e elevou os olhos. Mulher de valor é aquela que faz o seu marido elevar os olhos à espiritualidade. Uma mulher de valor é aquela que consegue fazer com que o marido, a casa, eleve os olhos àquilo que é espiritual. Então, quando a mulher decide seguir a bênção do alto, ela está conectando os mundos de baixo, o mundo físico, com as portas da sabedoria. Mas, em tese, uma mulher de valor é aquela que consegue atrair os olhos do marido para a espiritualidade. E isso envolve uma série de coisas, como falar, quando falar, o que falar, de que forma falar. Precisa ter a sabedoria de como decidir vir com Eliezer. Eliezer representa a luz superior. Eliezer tem um pacto com o Eterno. Eliezer é o servo fiel. Eliezer é a bênção que vem do alto. Então, quando a mulher decide seguir a bênção do alto, ela está conectando os mundos de baixo, o mundo físico, com as portas da sabedoria. Quem estuda comigo, eu vou dizer aqui, a mulher sábia, a mulher de valor, é aquela que conecta Malchut a Binah, os mundos físicos, que muitas vezes não foram construídos de uma forma correta, a Binah, a porta da sabedoria. Esta é uma mulher de valor, que faz os homens olharem elevadamente. Não é aquela, eu não estou fazendo juízo de moral aqui, não é aquela mulher que faz o homem olhar para ela, mas é aquela mulher que faz o homem olhar através dela. Uma mulher de valor é aquela que olha, que tem o poder de fazer os homens olharem através dela. E o que encontra através delas? Deve-se encontrar as portas da sabedoria. Deve-se encontrar o mundo que carrega uma energia de recepção. A mulher tem o poder dessa energia transformadora. Sim, mulheres, vocês têm o poder da energia transformadora, de trazer valor aos seus maridos, à sua casa, aos seus filhos. Se você, mulher, compreende isso, você entende o quanto Rivka fez com que Yitzhak olhasse a energia que ela carregava. E nós precisamos olhar neste Shabbat qual tipo de energia que nós temos em nós. Essas próximas parashot, Parashá 6, 7, 8, vai nos mostrar, vai nos desenhar aqui a essência do que é ser Israel. As conexões que eu e você precisamos ter e fazer para que nós possamos caminhar rumo a Israel, rumo à luz divina, rumo à essência. Lá no final, você vai ver que esses irmãos se perseguem, brigam de novo, e você vai ver que um vai para um lado, o outro vai para o outro. E você vai ver também que Jacó, Yaakov, se torna Israel. Lá na Parashá 8. Isso é tão importante entender a partir de agora, porque a partir de agora, nós precisamos descobrir quais são os tipos de energia que nós carregamos em nós. Está aí na tela. Qual é o tipo de energia que eu carrego? E eu quero mostrar aqui para você esses dois tipos de energia na vida de Yaakov e de Esav. A primeira energia é a energia do caos, e a segunda energia é a energia da reparação. Acho que você já sabe qual energia um homem e outro homem carrega. Escute isso que eu vou falar para você. Sem energia, a estrutura de Yaakov não existe. Sem a energia do caos, a estrutura da reparação não existe. Sem a energia de Esav, a força, a vontade, não existe a energia de Yaakov. Mas, grave isso, sem a sabedoria de Yaakov, a força de Esav, ou a força do caos, gera destruição. As destruições ocorrem na vida das pessoas porque elas carregam em si muita energia do caos. Elas carregam em si muita força de querer estar certo, de querer provar algo, mas não carregam em si a energia da reparação, de conter aquilo. A língua dos homens
é um pequeno instrumento que coloca fogo em uma grande floresta, diz o apóstolo Tiago. O James, ou o James na tradução, ou Yaakov. Olha, uma energia precisa conter a outra, para que nós possamos construir as forças corretas, para que a força dessas nações sejam centrais, organizadas, estabelecidas em nós. Abraão liberou as águas totais. Abraham, o construtor de poços, o pai que construiu poços. Abraão é um pai que construiu poços, águas. Abraão é um pai que liberou ativações proféticas. Abraão é um pai que liberou as águas da Torá. Abraão é um pai que liberou as águas da cura, da ativação, da construção de famílias, do toque nas gerações. Abraão é aquele que construiu vários poços. E agora, o teu filho Isaac. Isaac é aquele que ensina aos homens, ensina às mulheres, ensina as pessoas a não se perderem. Isaac está ensinando as pessoas a não se perderem. Será que nós estamos ouvindo essa força de Isaac? Será que nós estamos à mercê das águas apenas da Hesed de Abraham? E esquecemos que não podemos nos perder. Não podemos nos perder com a energia do caos. Com as coisas que a energia do caos traz aos nossos ouvidos. A liberdade de ser um homem de Deus passa pela característica de você conter a energia do caos em uma energia de reparação. Quando nós contemos isso, nós vamos lembrar que o pai Abraão liberou águas de construção, nos abriu portas dimensionais. O pai Abraão nos liberou uma palavra profética. O pai Abraão conectou céu e terra. O pai Abraão trouxe tove, bondade e misericórdia. O pai Abraão nos colocou e nos ensinou como viver em uma casa de propósito, uma Beit de propósito. O pai Abraão nos ensinou a passar pela porta do avanço. O pai Abraão nos ensinou a passar pela porta sobrenatural. Abriu os poços. E nós precisamos agora capturar a energia do filho Yitzhak. A energia que nos ensina a não nos perder. Nos ensina a não usar a energia do caos que vai ser gerada, mas usar a energia da reparação. A energia de Isaac nos ensina a não nos perder, a beber as águas da fonte de vida e verdadeiramente nos reparar, a nos conectar com a fonte do eterno para trazer reparação em nós. Por quê? Porque se Abraham liberou as águas, construiu poços, Yitzhak passou pelo processo de ensinar os homens a desentulhar os poços. Quantas pessoas não foram ensinadas aqui, estão sendo ensinadas a desentulhar os poços? Para quê? Yaakov, Jacó, que vai se tornar Israel, é o símbolo daquele que canalizou as fontes das águas. Nós começamos agora a olhar para nós e entender assim. Eu estou canalizando em mim, eu estou colocando ordem em mim, como é que eu vou canalizar isso em mim? Como eu vou colocar estas águas operantes em mim? Como é que essas águas vão fluir através de mim, para mim e depois e após mim? Nós não podemos trocar as nossas relações de amor pelas ideologias. Nós não podemos vender nessa paraxá. Nesta paraxá, nós vemos que Yaakov, não vamos entrar no mérito dessa discussão, mas nós vemos que Yaakov compra a primogenitura de Esav. Quando nós carregamos em nós a força do caos acima da força da reparação, nós não damos ênfase, nós não damos valor às bênçãos espirituais. E nós vendemos as bênçãos espirituais por um prato de lentilha. Nós vendemos a bênção espiritual por um prato de comida. Nós vendemos as bênçãos espirituais de relações espirituais, de relações interpessoais, de construção por causa da força do caos. Já parou para pensar nisso? Nesse dia, a história conta que Abraão tinha morrido. E Yaakov, por causa da morte do vô, está fazendo um guisado de lentilhas. E ele sabia, diz a cultura oral, que ele poderia comprar a bênção de Esaú, de Esav, por causa da energia do caos que ele carregava. Lembre dessa imagem aqui.
que eu quero traduzir essa imagem como energia do caos. Observe aí. Energia do caos e a energia da reparação. Nós não podemos nos vender. Nós não podemos nos vender a essa energia do caos. Quando nós trocamos as relações que nós construímos por qualquer outro tipo de energia do caos, nós estamos vendendo as bênçãos espirituais que recebemos. E as bênçãos espirituais que recebemos, queridos, elas falam dos altares que carregamos. Vender a primogenitura é vender a bênção espiritual. Vender a primogenitura é vender a bênção que nos cerca. Vender a primogenitura é vender, é colocar na mão do inimigo a nossa força de reparação, para que ele movimente a força do caos, para destruir pessoas, destruir situações, destruir sonhos, destruir famílias. Observe qual é o tipo de energia que você está carregando. Qual é o tipo de energia que você está movimentando. Qual é o tipo de força que você está movimentando. Você canalize as águas da bênção. E você observe que Abraão liberou os poços de água abundante. Isaac ensinou você a não se perder nessas águas. E agora Yaakov está canalizando essas águas em nós. Que hoje nós tenhamos vida mais uma vez. E vida abundante. Porque nós descobrimos aonde nós estávamos. E se nós descobrirmos que nós estávamos no lugar errado, nós corremos ao coração do Pai. E estas águas foram canalizadas em nós novamente. E hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. Passei por tempos e estações, descobri que minha vida não estava ali. Conheci o grande Salvador, hoje vi quem ele me tornou. Não sou mais apenas barro sem forma, me tornei um vaso moldado por suas mãos. Ele viu que faltava algo em mim e soprou vida em mim. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. E hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. Passei por tempos e estações, descobri que minha vida não estava ali. Conheci o grande Salvador, hoje vi em quem ele me tornou. Não sou mais apenas barro sem forma, me tornei um vaso moldado por suas mãos. Ele viu que faltava algo em mim e soprou vida em mim. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de vida. A palavra liberada que entrou em mim, a essência soprada em mim, se tornou fogo que queima em mim. Fui moldado, restaurado, ativado na imagem do meu Pai. Hoje eu tenho vida, vida pelo sopro de... Um rio sem as margens, ele gera um caos. O rio ele é bonitinho, o rio ele é construído. As águas vão sinuosamente construindo um caminho sinuoso. Por quê? Porque ali há uma força de contenção. As margens contêm as águas do rio. Porque senão, o rio vem com toda a sua força e gera um caos. É só você lembrar nas enchentes. Agora preste atenção numa coisa. Margem, os limites, sem os rios, é sequidão. Olha isso. O rio sem margem é caos. Mas as margens sem o rio é sequidão.
Vamos traduzir isso, queridos, nesse Shabat. Quando nós recebemos águas abundantes do Eterno na nossa vida, graça, misericórdia, prosperidade, ativação profética, quando nós recebemos milagres, quando os nossos filhos são tocados por milagres, quando as nossas mulheres são tocadas por milagres, quando os maridos, os irmãos são tocados por milagre, quando os filhos são tocados por milagre, quando a nossa casa é tocada por milagre, estas águas vêm sinuosamente desenhando e revelando o nosso desenho profético. Mas, se nós começarmos a olhar apenas as margens, se nós começarmos a olhar apenas os limites, se nós começarmos a dar ênfase à força do caos, o rio vai secar. E margem sem água é sequidão. Margem sem água revela a alma animal. Margem sem água revela a força do caos. Margem sem água revela a destruição, querido. A sequidão. A destruição pela sequidão. E não nos tornamos Israel, não nos tornamos aqueles que aprendemos a vencer a força do caos. Mas olhamos apenas os limites. Olhamos a força que não nos faz viver as verdadeiras conexões. Esses dois filhos dentro do ventre de Rivka são duas nações que carregamos dentro de nós. São duas esferas que carregamos dentro de nós. Quanto menos eu conheço os meus defeitos, ou seja, as minhas sombras, mais eu me perco nelas mesmas. Quanto mais eu conheço o quanto de Esav, de força do caos eu tenho em mim, mais eu consigo dominá-la. Quanto mais margem eu sei que existe em mim, mais eu consigo dominar a força. Mas quando eu olho as margens, quero ampliar as margens, quero ampliar a força do caos, quero ampliar as forças negativas, mais sequidão eu transformo a minha vida. Porque Yaakov vai se afastando. E a sombra vai dominando, a sequidão vai dominando. Discutindo, quando nós estamos criando problemas, quando nós estamos criando todo tipo de afrontas, criando todo tipo de discussões, de inimizades, como a Bíblia nos mostra aqui, quando nós estamos cavando poços, Ezek e Sitna, discussões e inimizade, nós estamos com a nossa Rivka, com a nossa Rebeca, lembre-se que eu estou falando em alegoria, com a Rebeca representa isso, numa tradução aqui um pouco minha, pessoal, quando nós estamos com a nossa Rebeca, a nossa Rivka, a noiva da próxima geração sequestrada, nós temos estas discussões, nós temos essas inimizades criadas. É como você querer forçar algo por livre e espontânea pressão, né? Que ocorra. Então, olha só, uma forma objetiva. Aen fala de olhos, fala de mentalidade. Quando a nossa mentalidade está livre em Yeshua HaMashiach, quando a nossa mentalidade não está mais aprisionada nem no Egito e nem com os filisteus, nós restauramos a Rebeca, nós restauramos a Rivka, nós restauramos o conhecimento, nós restauramos a compreensão, nós restauramos o amor, nós restauramos a paciência, nós restauramos a shalom, nós restauramos a unidade com Yitzhak. Nós restauramos a unidade e construímos uma nova geração, e essa nova geração representa Yaakov. Então, quando nós, mais uma vez, quando a nossa mentalidade é alterada, quando a nossa consciência é retirada dos lugares baixos e estabelecida nos lugares altos. Lembre-se que o objetivo é que nós alcancemos Keter, nós alcancemos a porta da luz espiritual, a porta da luz divina. Mas isso tudo nos abre mais ainda uma ferramenta. E qual é essa ferramenta? Lembra que Yitzhak representa Gevurah. Isaac representa a carruagem da força, dos limites, tá? Não vamos falar muito aqui do fluxo energético, mas ele representa esta força. Olha só mais uma vez aqui a árvore da vida, então. Significa que, para que tudo ocorra bem na nossa vida, nós temos que usar a nossa sabedoria com trabalho, com destreza, com aperfeiçoamento. Olha só, mais uma vez. Para eu acessar uma nova dimensão, que é Yaakov, acessar uma nova fase, eu preciso que a Rivka seja restaurada. Eu preciso que o meu conhecimento, a minha compreensão,
o meu amor, eu preciso que a forma de compreensão das coisas seja restaurada. Mas, agora, me leva a ter a capacitação do meu homem sábio trabalhar sabiamente com o meu forte homem interno. Como é isso? Quando Rockman liga Gevurah, quando a sabedoria está ligada de forma coerente com a minha força, o que eu faço? Eu transformo o mundo. Vou repetir mais uma vez para você. Vou ler aqui um texto meu, mais uma vez aí para você ver. Então vamos lá. Vou ler aqui um texto meu. Construímos e cavamos os poços amplos, abertos, quando o nosso sábio interno, quando a sabedoria interna, Rockman, dar as mãos ao nosso Gevurah, ao nosso homem forte, de força, de limite, de desejo, de ímpeto, quando este homem sábio liga-se com este homem forte, com a nossa força, a nossa destreza, é aí que nós construímos todos os poços amplos. Sabedoria por sabedoria não adianta. Força só por força também não adianta. Quando eu uno Gevurah sendo estabelecida pela Rockman, quando a minha Gevurah, a minha força, a minha destreza, o meu ímpeto está domado, está unificado com a minha Rockman, com a minha sabedoria, eu construo poços em Ahavá. Eu construo poços em amor. Do contrário, haverá discussões. Para onde Jacó está indo? Para onde este homem espiritual está caminhando? Jacó está em Beersheba. Beersheba é um lugar de abundância. Beersheba é o lugar dos 7 poços. E agora, ele vai para Arã, ou Padan Arã. Sabe o que significa Padan Arã? Padan Arã significa dor, sofrimento, caos, escassez, desconexão espiritual, pobreza. Como é que alguém pode voltar para trás? Como é que alguém pode dar um passo para trás? A proposta para entender isso é que, e amanhã eu vou falar melhor sobre isso, é que para subir na vida, nós vamos ter ascensões e vamos descer também. Algumas vezes. Vamos nos colocar, o Eterno vai nos colocar em lugares, em situações que nos provará, que nos testificará ou não, se nós estamos vencendo, cadê aqui? Se nós estamos vencendo a nós mesmos. Se nós estamos vitoriosamente vencendo a nós mesmos. Este homem, ele está saindo de um lugar de 7 poços para um lugar de escassez, de sofrimento. Lembre que ele volta para a região lá dos seus antepassados. Observe uma coisa. Se isso é nos colocado à frente, a proposta é para que nós possamos nos autoavaliar, para que possamos avaliar o quanto crescemos de verdade. Quando nós somos tirados de um lugar de conforto e somos colocados em um lugar de não conforto, esse lugar vai nos provar, esse lugar está provando eu e você. Provando o quanto de fato nós estamos entendendo quem somos. A vida de todos os homens que carregam um manto, carregam a oportunidade, a porta da mudança e da transformação. E quando nós estamos associados a essas pessoas, nós andamos debaixo dessa fluência também. 3 coisas carregam um homem justo. Eu vou citar elas e comentá-las. 3 coisas: glória e esplendor, brilho e beleza. Glória ou esplendor, brilho e beleza. São essas 3 coisas que andam com a Shekhinah acima de um homem justo. A glória está relacionada, o esplendor que este homem Tzadik, um justo, carrega, está relacionado ao estudo da Torá sobre as gerações. Está relacionada a manifestar em nós um esplendor, uma glória de Deus, quando nós
estamos conectados a pais espirituais, a mentores espirituais. Um tzadik carrega também o brilho. E o que significa esse brilho? Vamos ver? O brilho é aquilo que protege as gerações dos sofrimentos e das maldições. Se o esplendor conecta você ao manto paternal, o brilho protege você, o brilho que este tzadik carrega protege você das maldições, protege você dos sofrimentos. Terceira coisa, que carregam homens de tzadik, depois de esplendor e glória, depois de brilho, o terceiro ponto é tiferet, beleza. E essa tiferet está relacionada com uma coisa, preste atenção, com o tikkun, a reparação constante nas gerações, as análises diárias. Que eu termino essa parte dizendo isso para você. O seu tudo é a cabeça do seu muito. Vou repetir. O nosso tudo precisa ser a cabeça do nosso muito. Se o nosso muito for a cabeça, nunca existirá o todo na nossa vida. Vamos traduzir? A nossa carne, a nossa vida natural, precisa ser originada, estar na origem da nossa vida espiritual. A nossa vida pessoal precisa estar na origem da nossa vida espiritual. E assim por diante. Você é inteligente. Você não precisa ter muito se você tiver o todo do eterno. E quando nós temos o todo, tudo se manifesta. Nós, como seres humanos, nós como homens e mulheres, temos a possibilidade direta de transcender a nossa vida. Olha, pedras, flores, vegetais, não têm a capacidade de transcendência. Os anjos também não, porque os anjos estão em um mundo mais etéreo, em um mundo menos denso. Mas nós, que estamos aqui no mundo denso, somos os seres que têm a capacidade de fazer uma transmutação, de fazer uma ascendência, de viver uma ascendência. E o que eu quero focar nessa aula é exatamente isso. Nós precisamos ascender a nossa vida como Yaakov está ascendendo. Yaakov sai de Beersheba, e Beersheba significa 7 poços. E ele vai rumo a Padan Aram. E Padan Aram significa lugar de aprisionamento. Padan Aram significa, deixa eu pegar aqui para ler alguns pontos. Aram significa dor e sofrimento, caos, desconexão espiritual, pobreza espiritual. Como é que um homem, ele sai de um lugar de 7 poços, Beersheba, para caminhar para um lugar de sofrimento, de dor? Nós precisamos compreender que ascensões espirituais não estão ligadas apenas à subida espiritual, mas ela também está ligada à nossa descida espiritual, aos nossos passos para trás, às nossas ponderações, aos nossos limites criados por nós ou por algo que se estabelece na nossa vida. Estas descidas fazem com que nós avaliemos a nós mesmos. Essas descidas fazem com que nós sejamos pragmáticos, criteriosos, faz com que nós estudemos a nós mesmos para que verdadeiramente a gente possa receber a bênção do Eterno. Então, ascender espiritualmente nem sempre significa que você vai primeiro subir e vencer na vida. Mas que Yaakov está sendo trabalhado na vida para que haja um crescimento e haja a bênção possa ser construída nele. Porque nós somos filhos de 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que se tornam Israel. Um fato importante de você se atentar é o desejo. Todo e qualquer desejo que nós tenhamos, eles precisam ser tratados em nós. Eles precisam ser descobertos verdadeiramente o quanto estamos dispostos a acessar os desejos pequenos para vencer e acessar os desejos maiores. O desejo de Yaakov era Raquel. Os desejos de Yaakov
era a mulher com que ele se apaixonou. E ele vai e faz um pacto, um acordo com Labão, e Labão, ele representa a antítese, o oposto do caráter de Yaakov. Yaakov, um homem de tenda, um homem de estudo, um homem que tinha caráter, e Labão era um negociador errôneo. E nós precisamos, muitas vezes, se deparar com situações das quais os nossos desejos, o desejo de vencer na vida, seja aprovado. O desejo de vencer na vida para Yaakov era ter ali Raquel como a sua mulher. Que ele trabalhasse mais 7 anos. Ele casa com Leia, depois de 7 dias, ele recebe novamente a outra mulher. E ele já se tem um relacionamento agora, tanto com Leia como com Raquel, e ele trabalha 14 anos. 7 com 7. O 7 está representado aqui, vamos lá, para você não esquecer. O 7 está representado nas 7 sefirotes emocionais, de Hesed a Malkut. E os 14 anos representam ali as 2 mulheres que ele conquista, que ele recebe. E a mulher aqui neste caso não é apenas, para uma interpretação espiritual, não é apenas mulher. A mulher aqui é a realização das coisas. A mulher representa a construção da vida de um homem. E ele trabalha 7 anos para a construção das coisas pequenas da Leia. Lembrando que a gente não está falando aqui de pessoas, a gente está falando de polaridades. Nós estamos falando aqui de realizações. Leia representa as águas naturais, mas Raquel representa as águas sobrenaturais. E ele trabalha 7 anos por Leia e 7 anos por Raquel. Ele precisou encontrar esse duplo aperfeiçoamento na vida dele para ele acessar um resultado. Qual o resultado? Yosef. Perceba que debaixo de méritos, quando nós caminhamos com os méritos, o mundo, a terra, deseja servir a nós. E a história diz que aquelas pedras se formaram em uma única pedra e elas brilhavam porque todas queriam servir Yaakov. Todas queriam ser participantes daquela glória que Yaakov carregava. Ele tinha um manto invisível sobre ele, um manto de Torá, um manto de palavra. Um manto, lembre-se que ali naquela época era só oral. Era ensino oral. Então, aquele manto que ele carregava, continue curtindo, compartilhando aí, comentando, como você está fazendo aí. Baruch Hashem por isso. Aquele manto que ele carregava trouxe glória e mérito sobre a vida dele. Trouxe prazer à terra para servi-lo. E agora, naquele lugar, quando um homem de Deus está caminhando com méritos e passa por lugares que também têm méritos, aquela terra reconhece. E ali se abrem fissuras dimensionais. Aquele lugar, aquela terra estava sagrada. Aquela terra era consagrada. Agora, o que ocorre quando um homem sagrado, um homem consagrado, um homem que carrega méritos, encontra e passa por uma terra consagrada, uma terra que tem méritos? O que ocorre? Uma fusão de céu e terra. Observe isso. Esta fusão de céu e terra ocorre porque ali há uma terra consagrada e ali há um homem, um ser humano consagrado. Observe que você tem o poder, você pode decidir qual nome você dá aos seus filhos. E filhos não necessariamente são aqueles que nascem por ordem biológica. Você tem o poder de dar nome aos ciclos que você está vivendo. Você tem o poder de dar nomes, ou de alterar os nomes, ou de mudar as sentenças de um nome, mediante a realidade que você carrega. Observe, Raquel era a mulher desejada, como nós falávamos na semana passada. E ela tem Yosef, e agora o último filho dela, Benjamin, nasce. Hoje é dia 13 de dezembro de 2024. E Benjamin é o 13º filho de Raquel. Observe isso. 13 está ligado na gematria com a palavra amor, Ahavá. Nós somos Beit Ahavá.
Observe algo, e o Eterno precisa usar de artifícios para nos tirar dessa acomodação. E mesmo que doa. E às vezes dói muito. Raquel morre. Imagina o coração de Yaakov, a mulher amada. Quando algo bom se acaba, quando aquilo que é maravilhoso parece chegar ao fim, na verdade, ele está produzindo algo maior ainda. Ele está produzindo algo, essa dor está produzindo algo mais intenso, com mais poder. Raquel era tudo de bom para Yaakov. Era a mulher desejada. Era a bênção. Era aquilo que trazia alegria para Yaakov. Talvez o que vai manter a vida desse homem agora inteiramente, cheio da glória e da presença, é ver os resultados de Rachel. Yosef, o filho amado. E agora, Benjamim. Escute uma coisa. Aquela mulher dá à luz e coloca o nome de Ben-Oni, que significa o filho da minha dor. E nós não podemos olhar as circunstâncias, olhar os momentos, olhar aquilo que é direto, para dar nomes aos ciclos que nós estamos vivendo. Se em algum determinado momento da sua vida você está ou esteve vivendo ciclos de dores, isto não delimita e não define quem nós somos. Ciclos de provações não define quem nós somos. Ciclos de reveses não define quem nós somos. Muito pelo contrário. Esses ciclos nos mostram que nós podemos acessar o filho da direita, o filho da alegria. Quando Rachel morre, e ela grita em último momento, esse é Ben-Oni, e morre, e a alma desfalece. Mas é preciso ter um Israel dentro de nós. É preciso ter um Yaakov restaurado. Quando nós somos um Yaakov restaurado, nós, de fato, não vamos mais dar nomes de dores às nossas realidades. Mas nós vamos nominar a nossa realidade com aquilo que Israel vê. E por mais que ali, a humanidade dele está sofrendo pela morte de algo bom, apesar de que a humanidade dele está doendo, chorando, porque Raquel morre, e agora ele tem um menino novo, o Ben-Oni continuará sendo Ben-Oni, e Israel, com uma voz profética, Israel com uma voz apostólica, Israel com uma voz de líder, Israel com uma voz paterna, ele altera o código e o desenho da alma de Ben-Oni. E o que era dor se transforma em alegria. O que era Ben-Oni se transforma em Benjamim. Benjamim significa, dentre várias coisas, filho da alegria, filho da felicidade, filho da mão direita, filho do sul e filho da velhice. Olha só, um pai tem o poder de mudar a sua árvore genealógica. Uma voz profética, uma voz de visão, uma voz que carrega uma visão estabelecida sobre as gerações, tem o poder de alterar, irmãos, toda uma história. E este Israel precisa estar em nós. Este Israel precisa habitar em nós. Por isso que a nossa alma precisa ser elevada para que nós sejamos restaurados, para que nós sejamos transmutados, para que a nossa vida não permaneça vivendo de traumas e traumas. Quanto tempo você viveu como Ben-Oni? Mas nesta paraxá, neste Shabat, é o tempo de você sair do ciclo Ben-Oni e entrar no ciclo Benjamim. Genital ali, simbolicamente falando, fazendo uma analogia com o corpo físico, mas esta pele é retirada e é marcada com sangue nas regiões celestiais. Isto é a circuncisão. A circuncisão do coração faz com que nós vivamos Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, diariamente. Continuo lendo. Corrigir a vontade de receber. E o que é a circuncisão, né? Corrigir a vontade de receber e alinhar a vontade de doar. Então isso ser circuncidado na alma. Olha só, corrigir a vontade de receber, lado esquerdo, e alinhar a vontade de doar. Isso está ligado a amar. Isso está ligado a Ahavá. Ahavá vem da raiz Ahav, que significa doar. Sabia? Ahavá vem da raiz da palavra Ahav, que significa doar, doe. Isto é amar. Amar é se colocar em uma posição de doação.
uma posição de completude, uma posição de alinhar os maus e bons desejos. E aí, a gente traz luz. Quando alinhamos os bons e os maus desejos, é aí que nós trazemos luz. É aí que somos elevados e somos, de fato, provados no mundo espiritual e temos a nossa vida com frutos e frutos dignos de arrependimento. Eu espero que essa palavra tenha mudado a sua vida de alguma forma, transformado o teu coração. Olha, o encontro dos dois, de Esav e Jacó, Yaakov, só é possível ser encarado, pois agora ele decidiu ser amadurecido. Ele decidiu ter uma maturidade. Tanto é que, já falamos em outros vídeos, Yaakov só consegue encontrar com o irmão, só consegue abraçar, beijar, isso tem uma troca, o correr até Yaakov, até Esav, o abraçar, olha, a mão direita, a mão esquerda, abraçar e beijar no pescoço, os pescoços são, né, o pescoço aqui na face, isso simboliza conexões entre, o pescoço simboliza essas conexões aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Então, o abraçar, o correr até um irmão ao outro, o abraçar, o beijar, significa que eles estão, principalmente Yaakov, disposto agora a amadurecer, a ir para uma próxima fase e deixar para trás os problemas, as encrencas, os mal-estares, deixar para trás as coisas que ficaram para trás e olhar para aquilo que é soberano, que é a vontade do Eterno. E é a vontade do Eterno para Yaakov que ele se torne Israel de uma vez por todas. Que ele desenhe de uma vez por todas a bênção. A bênção precisa caminhar com ele. Compreende? Então, é que você ame, que você doe, que você de fato descubra que o amor é a ponte para a elevação da vida. Que a doação, como nós temos falado nessas últimas parashut, a doação que Yaakov teve que ser experimentado e experimentou para que pudesse se tornar Israel uma nova consciência, uma nova realidade, e que deixou todo o Yaakov para trás e se transformou em Israel. É uma consciência transformadora, reveladora, abundante sobre a nossa vida. Que o céu te guarde, luz. Yaakov estava sendo treinado por 10 mudanças salariais para ser treinado a acessar um nível de amor do qual ele não havia experimentado ainda. Porque quando nós amamos, nós acessamos um outro nível de luz. E amar não é ser condescendente com tudo. Não. Amar verdadeiramente é acessar um outro nível de elevação. Quando verdadeiramente nós aprendemos a amar as pessoas, nós acessamos outros níveis de revelação. O amor não necessariamente te coloca na mesa com todos. Muito pelo contrário, o amor faz a distinção daquilo que não é amar, daquilo que não é ser amado. E isso é uma coisa que nós vamos aprendendo. Mas, olha... Like spirituality is not love and light. Spirituality is Iron Maiden, bro. It is not for the weak ones. It is for the most brave souls out there to have the courage to go down that road. Spirituality is how you learn to embrace both darkness and light. And it is not in light that we get enlightened. That is in darkness. So in that darkness is where you find your strength. It is where you find your resilience, your courage, and it's also where you build your whole character. So never be afraid of going into the dark, because the strongest version of you is not born in the light. The strongest person of you is born in darkness. Os sonhos são poderosos. E para começar, Yosef é a fundação. Yosef é a representação da restauração de todas as luzes perdidas na vida de Adão. Pois é. As luzes que nós perdemos, e aqui em Kislev, em Hanukkah, nós podemos restaurá-las. Essas luzes estão na representação de Yosef. A condensação de todas as luzes, a condensação de cada emanação divina para agora trazer luz e manifestação à criação. Trazer não apenas a luz divina, mas forçar a manifestação. É como dores de parto. É como a dor de gerar, a dor de conduzir algo e alguém
a realidade, a manifestação. Isto é Yosef. E o sonho de Yosef está ligado ao propósito que Deus, Hashem, o Hakadosh Baruch Hu, tem para ele. Sonhos são uma condensação de energia espiritual que nos revela o quanto e como podemos alcançar um novo nível de elevação. Sonhos nos levam, sobe a hashtag aí, querido, sonhos proféticos nos colocam em níveis de elevação maiores. Sobe a hashtag um novo nível de elevação. Isto é, sobe aí nos comentários. Isto é Yosef. Isto é a dimensão Yosef. Isto é a operação que o Eterno está dando através de Yosef. Sonhos que abundantemente nos mostram um novo nível de elevação. O fato é que, quando o Eterno deseja nos colocar em um novo nível de elevação, uma das formas com que ele fala com o ser humano é através dos sonhos. E o Eterno está falando isso para Yosef. Está preparando Yosef. Esta energia condensada está mostrando a Yosef que o Eterno deseja-o em um outro nível. É por isso que dormimos e sonhamos. Repito, nem todo sonho é profético, mas há sempre uma profecia em sonhos que podem ser sonhos divinos. E este é o poder de um sonho. Os sonhos de Deus, obviamente, nos preparam para o futuro. Nos prepara, nos adverte, nos comunica um plano futuro. Nos desenha, nos coloca temor sobre os nossos futuros. Talvez há futuros que estão chegando. Talvez há futuros que estão sendo desenhados agora. E nós precisamos olhar tudo isso, ter atenção para tudo isso. Compreender o processo, compreender a ação, compreender a revelação de Hashem na nossa vida. E a revelação de Hashem na nossa vida há um ciclo governamental. Entenda governo sobre qualquer coisa. Há um ciclo governamental que nesse Shabbat Vaishev, o Eterno deseja nos mostrar para que nos preparemos. E quando nos preparamos, as coisas fluem no futuro. Às vezes nós queremos que as coisas fluam no presente, quando o presente é apenas o preparo para o governo. O presente de Yosef era se preparar. O presente de Yosef era estar preparado. E Israel sabia disso. E o que Israel fez para isso? Israel, o pai Israel, ele sabia que, de alguma forma, Yosef seria aquele que condensaria todas as coisas. Aquele que reuniria novamente toda a família. Aquele que traria a bênção completa. E sabe o que o pai Israel fez? Ele preparou Yosef. Vou dizer uma coisa aos irmãos. Sonhos, planos futuros, precisam ser desenhados no preparo. Precisam ser amparados, baseados. Precisam estar debaixo de um comando de preparo. Yosef. Yosef significa aquele que reúne, aquele que colhe, aquele que reúne, aquele que coleta. Essa é a melhor expressão. Aquele que coleta a luz. E Yosef, então, é um homem que vai coletar, vai reunir as características espirituais de toda uma família, de toda uma geração, para manifestar a luz, para manifestar a existência. Então, dentro da nossa árvore da vida, dentro da nossa árvore genealógica, nós vemos pessoas nas nossas famílias que carregaram certas características. E chega a determinado momento da nossa árvore, que nós vemos que existem algumas pessoas que elas representam Yosef. Elas representam aqueles que coletam, reúnem todas as outras características para manifestar a luz. É por isso que em uma outra aula eu digo que tentaram matar a semente de Yaakov, tentaram matar a semente de Israel, colocando a semente dentro de um fosso, de uma fossa vazia, dentro da escuridão, dentro daquilo que é sem vida. Eu falei isso em uma outra aula dentro do curso Parashá, você assista lá depois. Então, obviamente nessa Parashá. Então, o seguinte, Yosef está na representação de reunir, de trazer todas as características dos seus irmãos e manifestar. Por isso ele recebe o manto colorido, porque nele está
a força, o poder de reunir as características boas de todos os seus irmãos, de todas as tribos, né? E trazer a manifestação dessas tribos. Então, cada tribo carrega ali uma emanação, uma virtude e algo para ser reparado, algo para fazer tikkun, algo para fazer uma reparação. É aí a única chave, a única forma de você não cair no Egito novamente é o quê? É você usar a arma, a chave, um segredo espiritual que está estampado desde que o mundo é mundo, que nós precisamos dar e receber. Nós precisamos aprender a doar. Eu estou falando de doação e do princípio de doação desde Hesed, desde Abraão. Quanto mais eu e você aprendermos a manifestar as coisas, significa que mais nós estamos aprendendo a doar. Mais nós estamos aprendendo a trazer a manifestação pelo poder da doação, pela vontade de doar. Olha, Yosef está protegido pela vontade de doar-se. Ele sempre fez tudo pensando nos demais, no próximo, e por isso se tornou o maior, porque a vontade de receber dele era para dar. Qual que era a vontade explícita da vida de Yosef? Ele não queria ter para ele apenas para ele. Ele não queria ter para ele apenas para que ele e o ego dele crescesse. Mas ele aprendeu, em todo o processo da vida dele, que ele precisaria ter as coisas para que ele pudesse reunir, Osef, coletar, para que ele pudesse conectar a luz de cada uma das sefirotes, conectar a luz de cada um dos seus irmãos e buscar na árvore genealógica dele, buscar nas gerações a bondade de cada um dos irmãos e manifestar, condensar a luz e trazer a manifestação, trazer a existência, gerar, dar à luz a mulher pobre, que Yosef estava carregando nele toda a bondade de manifestar, de produzir a luz e os desejos refinados. O Egito só prosperou porque Yosef estava lá. O Egito não prosperou porque tinha administração. O Egito não prosperou porque tinha os seus melhores silos de armazenamento. O Egito não prosperou porque tinha o melhor sistema de irrigação. Não. O Egito só prosperou porque tinha alguém que estava doando puramente. E quem é que estava doando puramente? Yosef. Aqueles que não doam puramente, aqueles que não têm entrega, não têm kavaná, aqueles que não sabem discernir o que de fato é a entrega pura, estes não fazem lugar nenhum prosperar. Estes não fazem ambiente nenhum prosperar. O Egito só prosperou porque Yosef estava lá. Yosef estava agora reconhecendo os seus irmãos. Mas a palavra diz o quê? A palavra diz que os seus irmãos não o reconheceram. Yosef é a representação de Yeshua, é o arquétipo que nos mostra Yeshua. Irmãos que na semana passada venderam o seu irmão Yosef. Quase o mataram, mas venderam, colocaram ele na mão dos egípcios, dos mercadores. Este menino vai e agora, com todo o decorrer da vida, se transforma em governador. Quando nós elevamos a nossa mente, quando nós elevamos a nossa alma, aqueles muitos que antes eram nossos irmãos, eles não nos reconhecem mais. Yosef está governando e o governo revela um nível de consciência dentro do Egito. Lembra que o pai Israel o treinou? Os irmãos não foram treinados porque não quiseram, porque eram homens de campo, mas a Yosef, o Eterno, através de Israel o treinou. Assim como Yeshua, a alma de Yeshua veio e encarnou em um corpo e se desfez de toda a glória para a manifestação da salvação. E muitas vezes nós olhamos para aquilo que é do Eterno e não reconhecemos sendo do Eterno. Não reconhecemos porque nós estamos na qualidade desses irmãos que fabricaram uma morte, que fabricaram Lashon Hará, que fabricaram maledicência, que fabricaram toda sorte de vitupérios sobre o nosso Messias. Esses irmãos que estavam debaixo de um espírito da religiosidade, debaixo de um espírito caído, debaixo de uma sabedoria caída, não reconheceram Yosef. Em cada geração, aliás, eu falo mais, em cada família é preciso ter um Yosef, é preciso ter um Mashiach representado, é preciso ter alguém que seja a cabeça de uma restauração. Esse pode ser você,
Este pode ser a sua história, a sua vida. Ser alguém que é o restaurador de gerações. Obviamente que isso custa muito. E ouça quem diga. Obviamente que isto, abundantemente, trouxe muitas penalizações, muitas dores, muitos vitupérios sobre a vida de Yosef. Assim como o nosso Mashiach, Yeshua, foi vituperado, foi envergonhado. Mas o silêncio revela a maturidade dessas pessoas. O silêncio revela a maturidade de um homem e de uma mulher. Quando Yeshua estava lá em silêncio, como ovelha muda, ele revelava a maturidade do que o seu ministério havia o construído, o desenhado, o adornado. Enquanto os homens difamavam, traziam maledicência, lashon hará, Yosef olha os seus irmãos e lembra de tudo o que o Eterno havia falado. Lembra dos vitupérios, lembra das vergonhas, lembra de tudo o que os seus irmãos haviam feito. Os seus irmãos estão à frente dele, e ele está com uma outra roupagem. Ele está com uma nova, apesar da roupagem egípcia, por ser um governador, ele estava com uma nova roupagem da alma. É por isso que quando Yosef fala, os seus irmãos não reconhecem. Porque a frequência de Yosef mudou. A frequência do José, do menino Yosef, a frequência daquele menino que era vituperado mudou. E agora os seus irmãos não o reconhecem mais. E por causa da frequência ser diferente, Yosef vê o quanto eles não reconhecem a vida dele. Yosef desenvolve um padrão, uma ação para verificar se os seus irmãos haviam sido libertos da religiosidade, libertos da baixa frequência, libertos do espírito da lashon hará. Ele os ama, ele os quer bem, ele pergunta sobre o pai, pergunta sobre o irmão mais novo, depois Benjamim sobe de novo, você já estudou a história. E na volta de todas as coisas, Yosef demonstra a sua bondade elevada. E é aí que nós vemos nosso Mashiach. É aí que nós vemos a graça sobre nós. Estou fazendo um paralelo, como nós já fizemos no ano passado, falando sobre Yeshua revelado na Torá. Assista as ministrações e o curso sobre isso para você ver lá outras comparações de Yosef com o nosso Mashiach. Agora, um prato refinado não precisa ser necessariamente caro, mas ele traz um valor nutricional diferente. O ser caro é diferente do ter valor. E quanto valor há neste prato de comida que você está comendo agora aqui desta mesa? Quando nós sentamos às mesas, nós estamos comungando com o que é nos servido. Nós estamos nos aliançando com aquela nutrição espiritual. E quando nós estamos debaixo de helenismo, quando nós estamos debaixo de paganismo espiritual, nós estamos nos abdicando da luz e da nutrição correta. E estamos ali comendo uma nutrição que é uma nutrição, mas não é a que nos fará elevar-se. Yosef estava amando toda a terra. Por isso que ele é a representação do nosso Mashiach, Yeshua. Yeshua, o HaMashiach, amou toda a terra. A alma do Messias veio e encarnou em um corpo para ser o restaurador, o transformador, o libertador de uma nação. E Yosef está servindo toda uma terra. A comida que Yosef está servindo é a comida que está mudando o mundo. E aí nós precisamos entender o que é que em nós está mudando o mundo. Nós estamos entendendo que precisamos ser parte de um todo? Ou nós estamos buscando as nossas próprias concupiscências? A espiritualidade de Yosef, o papel, o desenho profético da alma de Yosef, era transformar todo o ego do Egito em doação. O Egito representa o Mitzrayim. O que é o Mitzrayim? É a escassez, é o estreitamento, é a vontade para si. E toda manifestação de algo, ele se resume em manifestar para si. Mas Yosef tem um trabalho. O libertador, a luz refinada, aquele que representa, aquele que vai aprimorar os maus desejos, ele tem um trabalho: transformar toda a vontade exclusivista, todo desejo ou o mau desejo, e transformar esse mau desejo em bom desejo. E ele agora, como o representante desse bom desejo, ele pega toda a energia má e transforma em energia boa. Ele pega toda a escassez que o Egito estava à mercê, todo o ego elevado, e o que acontece? Ele transforma isso em vida por causa de uma palavra,
Por causa de que Iosef, em Israel, seu pai, recebe a continuidade de uma geração. Então, ele vai se deparar com o Egito. E lá no Egito, o faraó tem um sonho. Qual o sonho, queridos? 7 anos de vacas, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Esses 7 anos os 7 anos bons e maus, falam exatamente das 7 luzes. Já falavam as 7 luzes, as 7 oposições e as 7 emanações dentro da árvore da vida, que toda crueldade precisa ser extinta da nossa vida. A crueldade nas ações, a crueldade nas falas, a crueldade em Lashon Hará, a crueldade em judiar de um bichinho. Todo sofrimento que nós causamos proposital na vida de alguém, sofrimento por mentira, sofrimento por adultério, sofrimento por Lashon Hará, todo sofrimento que nós causamos às pessoas, esses sofrimentos que alguém ou alguma situação, algum país, alguma cidade, esses sofrimentos serão contabilizados no mundo espiritual contra nós. O povo estava debaixo de um sofrimento de escassez, havia fome. E o Eterno preparou, antemão, um tzadik, Yosef, para trazer luz sobre este sofrimento. Como é que nós lidamos? Como é que nós vamos tratar estes homens que nos trazem luz mediante a sofrimentos? Mediante a exposições que nós vivemos na vida, e que esses homens trouxeram paz. Quantos sofrimentos não foram abrandados porque nós interferimos? Sofrimentos emocionais. Se nós não nos alimentarmos com a nutrição de Yosef, nós não acessamos a bondade, nós não acessamos a luz superior. Yosef agora está arrancando a crueldade do mundo todo, através da sua nutrição. Escute o que eu vou ler para você. Yosef casou e teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E as sementes de um justo agora, entrando no Egito, fez com que o faraó começasse a mudar. Observe, fisicamente, Yosef casa e tem 2 filhos. Quando estas crianças nascem, elas representam o fluxo de bondade contra a crueldade do Egito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando estas crianças nasceram, a crueldade, a maldade que havia no Egito, por causa das sementes de Yosef e a sua mulher egípcia, esta mulher, representando todo o Egito, agora recebe sementes espirituais e biológicas do seu marido Yosef, e estes filhos, Manassés e Efraim, são a manifestação da nutrição espiritual, física em todo o Egito. Estas crianças representam a inserção da bondade dentro da crueldade. O ego sendo alimentado pela bondade, pela doação, e trazendo abundância sobre o Egito, provisão sobre o Egito, abundância de alimento, provisão financeira sobre o Egito, porque eles vendem agora as sementes para o mundo todo, e dessa forma é que Yosef semeia bondade no mundo todo. Observe isso. Capta isso no teu espírito. A bondade no mundo todo está sendo inserida, está sendo emanada por causa de Yosef. A bondade, a nutrição espiritual está tocando o mundo todo. As luzes espirituais estão tocando o mundo todo por causa da semente que Yosef visionariamente impartiu sobre o Egito. A bondade que havia no coração de Yosef, em entender que somos todos um. A bondade que havia no coração de Yosef, de entender que o ego da nossa vida, ou seja, o desejo de receber, deve ser transformado pelo desejo de doar, pela doação. Ele doa conhecimento ao Egito. Ele doa o seu trabalho ao Egito. Ele doa o seu tempo ao Egito. Ele doa a sua vida ao Egito. Você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando. Ele pega a sua doação, o seu desejo de doar, de fazer o bem, e transforma a crueldade em alimento, em vida, em gerações. Você já parou para pensar nisso? Que o Eterno os abençoe
que a unção da Ruach HaKodesh, que a cobertura do Hakadosh Baruch Hu esteja sobre vocês. Nós estamos caminhando para finalizar o livro de Bereshit. Estamos numa sequência absurdamente linda da Torá. E o personagem que mais aparece é Yosef. Estamos aprendendo muito com eles nesse Shabbat, nesses Shabbatot e nas aulas também da Escola Inene. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Não esqueça de movimentar aí a sua vida da maneira mais abundante que você pode fazê-lo. Tá certo, gente? Vamos. Quando o Yaakov pede para ele ir atrás dos irmãos lá atrás, nas parashot passadas, ele vai e aparece um homem falando que ele estava no campo, ali ele é jogado na cisterna e todo o processo de Yosef começa. Mas sem Yaakov saber, depois de passar anos ali com o Yosef, como você começou dizendo, cuidando dele, impartindo sobre ele, ele lança ele para um propósito que nem Yaakov sabia de tudo que ia acontecer. Sim. E tanto o sofrimento do pai, para virar Israel agora, Yosef, para virar o fundamento, para curar toda essa geração, para curar todo Israel e para levar Israel a virada de chave que você está falando, que ele conquistou, ele teve que passar por processos que foi o que o fundamento precisava passar. Exatamente. Então, todo esse link que você está dizendo e essa revelação que ele faz para os irmãos, e os irmãos não o reconhecem por não estarem elevados em seu entendimento, é porque eles estavam sofrendo o mesmo sofrimento do pai. Você vê que na Parashá ele fala, se a gente não voltar com Benjamim, se a gente não voltar isso, o nosso pai é velho, o nosso pai morre. Então, os irmãos estavam sofrendo igual Yaakov estava sofrendo. Porém, o sofrimento de Yosef não fez ele morrer, fez ele se elevar. Exatamente. Uau. Todos esses processos, você vê que a Torá fala que ele era bem sucedido em todos os lugares que ele era colocado. Então, ele não se permitiu estagnar. Por mais que o pai, Yaakov, estava triste, estava vivendo um luto que não acabava, Yosef estava num processo onde ele entendia o que Deus estava fazendo com ele. Yosef teve que se revelar. Mas o que acontece ali? Yosef revela a sua elevação para os seus irmãos. Tanto é que ele fala assim, calma, sou eu. O Yosef, aquele mesmo garotinho que vocês venderam como escravo, sou eu. Não fiquem tristes, não se aterrorizem. Eu mudei, eu sei que vocês não mudaram, mas calma. Eu amadureci, eu me elevei, eu virei chaves, eu discerni ciclos, tempos da minha vida, por isso que vocês não me conheceram. Porque quem discerne tempos e estações, às vezes a gente não entende porque a nossa vida, pastor, a gente muda fisicamente, a gente muda espiritualmente, mas é porque ao nosso lado, seja pai espiritual, seja cobertura espiritual, seja mulher, marido, esposa, a gente do nosso lado tem alguém que nos empurra, que tem discernimento de tempos e estações e faz nós virarmos chaves na nossa vida, acelerarmos tempos. Essa paraxá começa com um pedido espiritual e ela termina com o mesmo pedido espiritual. Essa paraxá começa com Israel pedindo, não me enterre no Egito, não deixe as minhas sequências, não deixe as minhas memórias serem enterradas neste mundo tenebroso, e o mesmo faz Yosef aos seus irmãos. Não me deixem aqui. Nós precisamos ter respeito até com os mortos. Até com o corpo do morto, nós precisamos respeitar. Nenhum osso, nenhuma parte do nosso corpo pode ficar com as suas memórias nos lugares obtusos, nos lugares tenebrosos. Tire agora as suas memórias dos lugares obtusos. Tire agora seu corpo, sua alma, de toda a ambiência de morte, de toda a ambiência de destruição. Não me deixe ser enterrado aqui. E quando for embora, levem-me embora. Os meus ossos não podem ficar aqui. São nos ossos que parte do sangue é fabricado. É no osso aonde está escondida, vamos usar essa expressão, a essência da alma. Um ossinho que fica aqui, ó, hioide. É dentro desses ambientes que habita a nossa alma, a nossa essência. O que Israel está falando a Yosef, e Yosef está falando aos seus irmãos não esqueçam que a nossa essência não está no Egito. A nossa essência não está na miséria. A nossa essência não está no aprisionamento emocional, físico, financeiro. A nossa essência está na Canaã celestial. A nossa essência está nos lugares de amplitude, nos lugares aonde o Eterno nos levará. E depois... Mas o fundamento deles nunca foi abalado, nunca foi tirado. Você vê que na Parashá ele disse, o Deus que apareceu para mim lá em Betel, e ele vai descrevendo ali
apareceu para mim em luz na terra de Canaã. Ele vai descrevendo para Yosef uma história que ele viveu para declarar que ele já tinha visto as gerações ali. Ele já tinha visto, e ali seria os últimos momentos da vida dele. E esses últimos momentos da vida dele não seriam dias que ele perderia o propósito. Pelo contrário, ele estava falando de algo que ele começou lá antes de ter tudo. Antes de ter filhos, antes de ter mulheres, filhos, antes de ter posses, antes de passar todas as provações. Ele estava aqui falando para Yosef, lá atrás eu já sabia o que eu faria aqui. E agora chegou o momento. Isso por quê? Porque existia algo que foi promovido para ele viver. Isso foi promovido para Yaakov viver, como aquele que precisa ser alvo de honra. Então você vai ver aqui, e você precisa aprender, como nós temos aprendido nessas últimas parashot, a respeito da honra a um pai, a respeito da honra daquele que detém um manto de bênção, um manto de destino. Isso foi promovido a Yaakov. Esse manto, essa honra a esse manto. Então, ele diz, através de toda essa bondade vivida, que um filho promoveu a ele, ele chega no momento onde ele olha para os filhos de Yosef e falam, os seus filhos, Manassés e Efraim, serão contados como os meus filhos. Eles são meus. Os filhos que vierem a partir deles, aí serão seus, mas esses serão contados na herança que eu, Yaakov, detenho. Um resgate profundo. Um resgate profundo, uma honra profunda, até mesmo para Yosef. Só que o que eu quero mostrar para você é que quem é como um pai geracional como Yaakov, ele vê lá na cidade de Luz o que vai acontecer. Ele já vê o que vai ser de Efraim. Ele já vê o que vai ser de Manassés. Ele já vê o que vai ser depois. Assim como Deus mostrou para Abraham em Bereshit 15 o que seria do povo hebreu. Assim como Yaakov permanece firme. Isaac permanece detendo o manto. Assim como Yaakov vê em Betel, vê na cidade de Luz o que aconteceria. Deus fala aqui com ele. Depois Deus fala com Yosef também. Então, o que eu quero mostrar para você? Que eu e você precisamos ter essa visão. E essa visão não é uma visão imediata. Nós precisamos olhar para aqueles que são próxima geração de nós e olhar para aquilo. Ele vai viver isso. Nós precisamos ver o desenho não da nossa alma, querido. Nós não podemos dizer, o meu filho vai ser um advogado, o meu filho vai ser um médico. Não é isso que nós precisamos ver. Não é o que esse Olam está declarando que é bom, que nós precisamos valorizar. Não, nós precisamos valorizar os desenhos espirituais que estão patentes aos olhos espirituais de um sacerdote, de uma casa. E é assim. Yaakov está mostrando que o que prevalece não é como o mundo gere as coisas, guia as coisas, mas, como você disse, mas ele não é o primogênito, ele fala para Yaakov. Yaakov, eu sei. O que eu estou querendo te mostrar aqui é que as coisas, o modo do Eterno agir, o modo que Hashem age, não é o mesmo modo com que os homens pensam. Por que Yaakov tem essa convicção? Por que Yaakov passa com certeza isso para Yosef? Porque é o que ele viveu. Yaakov viveu com sua mãe na tenda. E Rivka, no parto de Yaakov e Esav, a mesma promessa de Efraim e Manassés foi sobre Yaakov e sobre Esaú, Esav. Então, quando ele resgata Manassés e Efraim de Yosef, ele fala, esses dois são meus. É justamente isso, ele está restaurando aquilo lá de trás. E ele fala, não fique chateado, filho. O que a porção, aquilo que você leu, que ele diz aqui de Betel, que a luz, ele viu, o que eu vejo que falta para as pessoas entenderem essa ótica divina, pastor, que o relógio, o modo de Deus não é como o modo do homem, isso é simples de entender. É que as pessoas não têm o que Yaakov, não procuram viver o que Yaakov viveu. Como você está dizendo, ele viu tudo lá atrás. Lá atrás ele viu tudo. E onde? Em Betel. O que aconteceu em Betel? É onde ele pega a pedra. É o pacto, né? É o pacto. É onde ele pega a pedra e dorme na pedra. Para você entender tudo isso que nós estamos falando aqui, querido, você precisa pegar a pedra e fazer a pedra de travesseiro na sua vida. O apóstolo já nos ensinou sobre isso em aulas no ano passado, sobre a pedra, sobre o sonho da escada de Yaakov, mas aqui está descendo uma revelação, pastor, sobre isso, porque é lá atrás que ele vê tudo. É lá atrás que ele vê tudo. É neste momento da pedra, dormindo na pedra, fazendo a pedra de travesseiro, que ele vê todas as coisas. E o segredo está em nós, pais, paternidade, mães, maternidade, termos a pedra como travesseiro. O que é pedra, pastor? Senão a Torá, querido. A base do sono de Yaakov, que o faz enxergar o futuro, é a Torá. A pedra, e o próprio Yeshua fala que a pedra, ele é a pedra, ele é a rocha, a pedra angular. A pedra é Yeshua. Quer enxergar as coisas? Quer enxergar o futuro das gerações? Quer enxergar o futuro dos seus filhos, não do seu modo? Mas esse não é o primogênito, não é isso que eu quero, isso não é prioridade. Mas a prioridade não é o que nós desejamos, como o pastor estava dizendo. A prioridade é o que Hashem está falando.
A prioridade é o que a Shem mostrou, revelou para você antes mesmo dos seus filhos nascerem. Que você viu quando você deitou na pedra, quando você deitou na Torá, quando você descansou em Yeshua, que é a nossa maior revelação. Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida.